confeccionado essa semana, né? Cortado, feito. Mas terça-feira eu te entrego um bocado, se você não tem aí. Vamos orar pelo Brasil? Vamos, olha aí, ó. Ordem e progresso. Só tem progresso se tiver ordem. Sabe, gente? Muitos por aí estão dizendo, se acontecer isso, a gente sai do país. Se acontecer aquilo, nós vamos sair, vamos embora. Eu acredito que Deus plantou eu e você nessa nação para nós fazermos a diferença, para nós sermos sal, para nós sermos luz, para nós lutarmos até o último suspiro da nossa vida. Assim como o diabo plantou na história da nossa nação principados, potestades, Deus também plantou a raiz de Jessé. Deus também plantou a raiz de Davi. Está entranhado na história da nossa nação. Se há 500 e poucos anos atrás, os portugueses, os europeus, os africanos, cada um desses povos trouxeram os seus deuses. Também está entranhado na nossa nação. Que lá atrás, quando Salomão assumiu o reino de Israel, enviou navios pelo mundo afora procurando o que havia de melhor na terra para que o templo fosse construído. Deus também plantou aqui na nossa nação. Saiu da nossa nação ouro de Ofir, madeiras. Lá do norte do Brasil. Lá do norte do Brasil. Quando os navios de Salomão atracavam e os nativos do Brasil enviavam. E nos museus de história judaica de Israel, eles contam que vários hebreus decidiram ficar no Brasil. O diabo havia preparado há 500 anos atrás uma espécie de empecilho lá bem antes. Bem antes. Deus já havia preparado para a história da nossa nação um povo que seria os remanescentes, os últimos, para tacar fogo no grande avivamento que o mundo está precisando. Aleluia. Tente suas mãos aí. Vamos orar pela nação brasileira, vamos. Pai querido, quantas vezes nós olhamos para essa bandeira, que é o símbolo máximo da nossa nação. Quantas vezes nós olhamos, meu Deus, para essas estrelas representando cada estado dessa federação. E a dor vem no nosso peito, vem na nossa alma. De ver um povo, Senhor, que poderia estar conduzindo esse globo terrestre, sendo impedido, paralisado pelas forças do mal, das trevas. Quantas vezes, Senhor, a nossa terra, a nossa nação machucou o teu coração. Quantas vezes nós ferimos os céus, desacreditando que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Quantas vezes nós desviamos o nosso coração com idolatria, confiando em falsos deuses que nada pode fazer. Mas hoje, Senhor, centenas, milhares de pessoas por esse país, centenas, milhares de pessoas por esse país, mais de 50 milhões de pessoas estão olhando para os céus, pedindo ao Senhor que o Senhor intervenha em nossa história. Nós nos arrependemos de ter ferido o teu coração, de ter machucado. Nós voltamos para ti, Senhor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é a alegria, é a força, é a cura, é o ânimo, é tudo que essa nação precisa. Destrona, meu Deus, toda a ação das trevas. Nós estamos na maior capital desse país. Pedimos ao Senhor, olha, meu Deus, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo.
desce sobre essa cidade, sobre esse estado, uma unção que despedaça todo jugo. Que essa unção possa alcançar os mais de 5.000 municípios que existem na nação brasileira. Toma, Senhor, o poder executivo dessa nação, o chefe máximo dessa nação, o presidente da República. Senhor, foi o Senhor que levantou. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem conduziu, foi o Senhor quem colocou naquela cadeira. Dá sabedoria, dá estratégia, dá discernimento. Toma, meu Deus, o poder judiciário da nossa nação. Toma os poderes, meu Pai, as comarcas municipais, estaduais e federal. Deus, em nome de Jesus, eu tenho plena convicção de que o martelo, meu Deus, que promulga uma sentença justa está em tuas mãos. Olha aqueles que te afrontam. Olha aqueles que zombam da tua palavra, da tua presença e do teu povo. Nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Como disse Josafá, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Toma, meu Deus, o poder legislativo. Levanta homens, mulheres, por essas câmaras afora, câmaras municipais, estaduais, pela Câmara Alta, Câmara Federal. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos um futuro de bênção para a nossa nação. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós só precisamos do teu agir, para que todas as nações por esse mundo afora olhem para o Brasil e vejam de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode transformar a vergonha em honra, a tristeza em alegria. Cura a nossa terra, cura, sara, meu Deus, o nosso chão, a nação brasileira, o nosso povo. Que possa haver um batismo de amor e um avivamento nunca antes visto na história da humanidade. Derrama do teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu no livro de Joel, capítulo 2. Começa esse avivamento na nação brasileira. Começa esse avivamento no estado de São Paulo. Começa esse avivamento na cidade de São Paulo. Começa esse avivamento no bairro da Penha. Começa esse avivamento através de mim. Deus, que nós sejamos a voz profética que esse país está precisando, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos consagrar nossas ofertas, vamos? Aí na sua frente tem um envelope. Bem na sua frente, você pode pegar. E também você pode, se você preferir, obrigado, Paulinho. Você pode pedir ajuda a um dos obreiros aí, se você quiser, ofertar utilizando seu cartão de crédito, de débito. Esses nossos envelopes atrás tem um QR Code. Esse QR Code é para que você possa ofertar ou dizimar utilizando o modo Pix, tá bom? Você que está em casa também. Aqui, ó, do seu lado esquerdo, do meu lado direito, tem um QR Code. Esse QR Code aí você pode pegar o seu aparelho, o seu smartphone, seu aparelhinho de telefone aí, ó. Aí você põe no seu banco, você põe assim, fazer um Pix. Você põe assim, fazer com QR Code e aponta. Aí vai aparecer, você coloca o valor e você pode agora consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Também, fazer parte do culto. O culto ele é completo. Tudo que existe aqui faz parte do culto. Oração, louvor, palavra, tudo que nós estamos fazendo aqui. Quando nós falamos a respeito de algo da sociedade para você, nós estamos dizendo para você, olha, você não é um alienado social. Você também faz parte dessa sociedade. Como pagador de imposto, você faz parte da sociedade. Tudo que nós estamos ministrando no culto faz parte do culto. Amém? Deixa eu orar. Pai, eu apresento agora as ofertas e os dízimos dos teus filhos. De mim, nada posso fazer. Eu, como instituição, a única coisa que eu posso fazer é receber. Mas o Senhor, não. O Senhor pode se agradar neste momento que essa oferta possa subir as tuas narinas com cheiro agradável. Que o dízimo que os teus filhos agora entregam no altar possam subir até o Senhor como sinal de obediência. E que o Senhor possa se agradar. E que o Senhor possa não somente se agradar, o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida dos teus filhos uma bênção
sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Pode passar. Você precisar da ajuda de uns obreiros, você dá um tchauzinho que ele chega junto de você, tá bom? Esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade. Nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade. Nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe. Bem, pastor Arley Mafra dispensa comentário. Pronto, Jesus aí, irmão. Dos batistas ele é o mais assembleiano. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Eduardo. Aos amados irmãos, essa noite, graça e paz. Você que nos acompanha pela internet, que a bênção do Senhor, que não pode ser impedida por paredes, né, por distâncias, por links, por conexões, essa bênção esteja aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu e Laila, temos aqui como nossa primeira, segunda casa, porque os lugares, eles marcam a vida da gente pelas pessoas, né? Não importa o lugar, aonde, mas as pessoas, os encontros, os reencontros, né? Muitos lugares na Bíblia tiveram muita importância, muito significado por causa de encontros que Deus promoveu, por causa de coisas que Deus promoveu naqueles lugares. É por isso que lugares às vezes tão simples, que não é esse caso aqui, um lugar tão confortável,
Mas esses lugares tão distantes, tão simples, eles te renovam. Eles revigoram a sua vida através da lembrança de um acontecimento, de algo que só Deus podia fazer. Então, assim, minha vida, a Laila, com o pastor, né, com a pastora Bruna, e agora, extensivamente, né, pelos filhos agregados, aí, o apóstolo Paulinho e tantos outros, né? Nosso querido irmão que nos ajudou lá na PIB de São Paulo, na bateria, e a gente, assim, Deus foi fazendo coisas através desse reencontro com o pastor Eduardo, que foi, assim, completando a nossa história. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui. A gente fica feliz em conversar, em bater papo, em pregar, em ouvir, em participar, em louvar, em estar junto com vocês, né? E sempre a forma com que nós fomos recebidos aqui. Então, muito obrigado, que Deus retribua a generosidade da forma de Deus, que é sempre com medidas sacudidas e transbordantes, né? De visitação, de alegria, de gozo e de provisão na vida de todos vocês, na sua vida, meu pastor, apóstolo, pastora Bruna, suas crianças, que cresçam para a glória do nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos lançando para o projeto Escola Sem Drogas e para a edificação da vida das pessoas, um livro, agora em 4 mãos, meu e do meu filho, mas mais do meu filho, que é o pai que eu queria ter. E mais adiante eu quero falar um pouquinho sobre ele, soltar um vídeo para vocês assistirem, para vocês entenderem a importância dessa semente no coração de um filho. Porque é a história de um menino, do meu filho, é a história do que... ele conta a história de como não ir, de como se prevenir, de como não acontecer, de como não se perder, mesmo tendo que estrear na vida sozinho, mesmo sendo vítima de um pai que era usuário de drogas, mesmo tendo nascido num lar, numa família, que de certa forma não foi um local seguro para ele durante muitos anos, muito tempo, ele ter sido vítima disso. E ele conta isso. Mesmo ele tendo tido todas as condições, como ele escapou na escola de usar drogas, como ele escapou de desandar a sua vida num coração hostil e cheio de armadilhas de uma mulher que não era para ele, como ele escapou na vida de tantas ciladas, tantas armadilhas foram colocadas ao longo do seu caminho, e muitas vezes sozinho. E aí, como ele hoje tem uma vida com uma esposa estruturada, com uma família, é um menino bem-sucedido financeiramente, é um empresário. Então, ele disse: pai, eu preciso contar para as pessoas que é possível, em vez de você contar um testemunho de como você saiu das drogas, de como Deus te libertou de uma coisa, é possível você contar como você não precisar dessa libertação. Como é que você faz para escapar dessas coisas? E qual é a recompensa disso? É o que ele vive hoje. E ele diz no livro, depois eu vou ler alguns trechos para vocês verem. Então, assim, momentos tristes, trágicos na vida desse menino que nem eu sabia que eu tinha provocado aquilo. Eu estava tão concentrado em resolver o meu problema, que era a grande tragédia, a mãe de todas as tragédias, que tinha várias outras tragédias paralelas a ela, uma mulher sofrendo, filhos sofrendo, pais envergonhados, era tanta coisa, era tanto problema, né? Um casamento indo por água abaixo. Vocês já conhecem aqui a história, aqui está nesse livro Uma História Impossível, que é o mesmo que Mais Forte que o Crack, que é todo o nosso testemunho, e nos nossos outros livros, um DVD, que a maioria de vocês já tem. Então, eu preocupado com isso, eu não entendi, eu não percebi, eu não vi os detalhes que o meu filho estava vivendo na jornada de vida dele. Eu não entendi os grilhões que ele tinha, que ele enfrentava. Eu não entendi a extensão e a profundidade das marcas, de como aquilo de verdade estava afetando e até onde aquilo foi. Foi até os ossos da alma dele. Foi até os ossos das emoções e dos sentimentos. E que como aquilo criou uma metástase de insegurança, a insegurança se espalhou pela vida dele. E ele foi um menino convivendo com essas fragilidades, completamente exposto, tendo que passar sozinho pelas experiências de escolher e de decidir na vida dele. Olha que coisa interessante. E esse menino foi guardado. E esse menino escolheu naqueles momentos. E ele narra no livro os momentos que acontecem, que ele está ali, ele diz: e agora? Vou ou não vou? Faço ou não faço? O que eu quero? Quais são meus sonhos, meus desejos?
E aí ele me tinha como uma referência, mas ele não me tinha como uma referência boa. Mas as consequências da minha vida criou um espelho para ele, que quando ele olhava, ele dizia, não, não é esse futuro que eu quero. Não é lá que eu quero chegar, não é dessa forma. Veja que coisa interessante. É duro, é difícil para mim. Né? Eu tinha que estar contando uma história aqui, e o meu filho está contando uma história de como o pai foi referência para ele. Né? Como a história do apóstolo. Que todo mundo diz isso, a nossa igreja até hoje eles comentam, nossa, eles nem lembram do apóstolo, eles dizem, nossa, mas que pai, que pai. Eu queria ter um pai desse. Então meu filho deu o título o pai que eu queria ter. Por exemplo, o seu pai era um pai que nós queríamos ter. Né? Mas o título é muito sugestivo, porque pode ser o seguinte, o pai que eu queria ter, né, é o pai que eu tenho mesmo. Né? Eu preciso resolver minha vida com o pai que eu tenho. O pai que eu queria ter é aquele pai que eu não tive, mas que já foi. O pai que eu queria ter é aquele pai que não é o que eu quero, mas eu posso ajudar na construção desse pai que eu queria ter. E ter o pai que eu quero ter, orando por ele, abençoando a vida dele, mesmo tendo a lembrança de um pai bêbado, de um pai escravo. Então é um livro muito sugestivo, muito de Deus, porque vocês vão desculpar aí a licença literária, porque os nossos livros vão para as escolas, né? Eles vão para as escolas, eles vão ser plantados, esse contexto, esse conceito literário é plantado no coração dos pais, dos estudantes e dos professores. Nós não podemos entrar lá na escola com evangeliquez, dizendo, o grande Deus Todo-Poderoso me libertou. Não, nós não podemos entrar lá dessa forma. Então, de forma muito sutil, porque o livro ele é uma chave. O nosso livro é uma chave. Quando ele entra, a chave vem para a mão da gente. A gente sai abrindo porta. Aí abre a porta do pai. Aí eles colocam... Nós vamos para o Acre agora, para Rio Branco. Nós vamos sair dia 11. Dia 9, né, meu amor? Dia 9. Nós vamos falar para 22 mil estudantes na cidade de Rio Branco. Todas as 38 escolas públicas de Rio Branco, nós vamos falar. Laila vai ficar com a metade e eu vou ficar com a metade das escolas. 22 mil alunos. E aí serão centenas de pais, serão centenas de professores, entendeu? Serão 17 dias com 6 palestras por dia. Nós vamos ter tempo só de almoçar. Eu e Laila. Vai ser missão mesmo. Mas é assim. Aí chega lá na hora, depois que eles leram, nós podemos falar o que a gente quiser. Meu amado aí da mídia, se o vídeo do projeto, aquele de 1 minutinho tiver, olha o que o nosso filho, são algumas escolas, alguns projetos que o nosso filho, o Felipe, que escreveu esse livro, está envolvido, né? Esse aí foi com o estado do Amazonas. Solta pra gente o livro do vídeo do projeto, por favor. Sempre busquei a Deus. Muitos amigos levam a gente para o mau caminho. O que o livro informa é como nós podemos prevenir contra as drogas. Eu decidi um futuro diferente para mim. E eu espero que essas crianças também tenham esse tipo de decisão. Um dia, se eu ter oportunidade, que eu sei que eu vou ter, eu quero estudar direito para mim se transformar numa advogada. Eu prometi que se o meu pai saísse dessa, eu ia aonde abrissem as portas para mim, assim como essa cidade abriu, para contar o meu testemunho e para falar com vocês. Que bênção, né, meus amados? Então são muitas almas. Um pastor não vai lá, um pastor não chega, né? Um diácono não chega, um missionário não chega. Mas esse é uma dádiva, um presente que Deus deu para a gente. Deus abriu uma porta através desse projeto, falou agora vá. Então a gente toma muito cuidado na forma que a gente, na construção literária, para que a gente consiga falar com as pessoas, né? Solta para mim o vídeo do livro, o Felipe apresentando um livro, porque o nosso livro, a base dele é o perdão. Como hoje nós somos grandes amigos, mas durante alguns anos fomos inimigos, né? Ele não falava comigo mais, eu já contei aqui essa experiência para vocês, por conta de que ele foi tão afetado por tudo que aconteceu comigo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tocou o coração dele. E ele disse que o perdão foi uma chave
que ele ficou tentando, pela saudade do pai, pelo desejo de ter uma família com uma história diferente, ele queria entrar de novo na história do pai, na história da família. Ele não tinha mais essa porta. Ele fechou o rancor, a raiva, né? Tranca as portas e joga a chave fora. Você não entra mais na história. Você não conserta mais a história. Então ele descobriu que o perdão era a única chave que abria a porta da história. E ele podia então entrar e consertar essa história e dar um final que só ele podia, nas mãos de Deus, dar para essa história. Solta para mim, por favor, ele apresentando o livro. Durante muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição. Só ensaio, agora vem mesmo. Minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós enquanto pai e enquanto filho dessa relação. Por anos eu tive raiva, revolta, tive que trabalhar esses sentimentos dentro de mim para que a nossa relação fosse restabelecida e recuperada e para que eu vivesse os dias que hoje eu vivo. Aqui vai meu recado para você pai, você mãe, então você filho mesmo. Esse livro, essas páginas, elas exalam perdão. Eu digo que o tema principal desse livro é o perdão. O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de restabelecer, o que ele é capaz de reconstruir. O pai que eu queria ter, ele fala sobre, depois de tudo, depois da superação das drogas, o que restou? O que restou dessa família atingida? Então escrevemos esse livro com todo carinho, com todo amor para você. Espero que seja uma leitura muito construtiva para você, para sua vida, para que Deus toque no seu coração, no coração da sua família, na sua casa e para que os seus laços se fortifiquem ainda mais. Hoje posso dizer com alegria que sou apaixonado por ele, sou fã dele e grato a Deus por nos proporcionar, nos possibilitar a reescrever a nossa história. Essas páginas relatam isso. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau, tchau. Glória a Jesus, glória a Jesus. Coisas que só Deus faz, só Deus faz. Eu queria ler alguns pequenos trechos aqui do livro. Eu não sei para você, mas para mim o sono é sagrado e eu não gosto de ser acordado. Eu gosto de dormir até acordar. Para vocês entenderem a leveza do texto, da leitura. Mas daqui a pouco, às 4 da manhã, o despertador vai tocar e eu serei acordado para embarcar num voo até São Paulo. E dessa vez vamos juntos, porque eu quero te contar uma história incrível. Durante muito tempo eu assisti do lado de fora, e o livro é interessante, que são 3 histórias paralelas. A minha tragédia, né? Os momentos mais importantes da vida dele e ele tentando realizar os sonhos dele. Os sonhos de ser um empresário, de ajudar pessoas. E aí você vai vendo no livro como o ninho, né, o ninho de proteção dele vai se desfazendo, como os sonhos vão ficando mais distantes e como as escolhas dele vai resolvendo isso. As decisões corretas, as escolhas corretas vai resolvendo isso. E como os sonhos vão se estabelecendo. No final só sobra a decisão dele de me perdoar. Então é muito interessante essas 3 coisas caminhando junto. Então ele pega o menino assim, ele pega a pessoa em todas as fases. O homem que quer e a mulher que querem ser bem-sucedidos, querem tomar decisões corretas e tal. A pessoa que precisa perdoar. O menino que está sendo vítima de alguma situação na vida, alguma injustiça, e que ele está tendo oportunidade de, por conta disso, ter motivos para fazer coisas erradas. Então ele vai trabalhando tudo isso. Durante muito tempo eu assisti do lado de fora as pessoas experimentando tudo o que eu queria para a minha vida. Pessoas que conseguiram encontrar o amor verdadeiro, de ter mulheres incríveis como esposa, tinham carros bonitos, moravam em lugares sensacionais e mantinham empregos e negócios espetaculares também. Mas o problema é que aquela não era a minha vida. E eu era somente um garoto que sonhava. Eu vivia minha triste trajetória, vendo do lado de fora as incríveis vidas dos outros. Sei que quando essa história começar, você também vai sonhar e vai fazer muitas comparações assim como eu fazia. Sei que você tem um cantinho dos sonhos na sua cabeça e que nos momentos tristes e ruins, você corre e se tranca nele para sonhar. Eu sonhei sozinho durante muito tempo. Eu não abri a porta e não deixei ninguém entrar porque os meus sonhos eram grandes demais. Eram distantes demais. Uma frase de autoria desconhecida diz: a sua origem não fecha o seu destino. Isso mesmo, sua vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde você nasceu.
Sua profissão não tem que ser a continuação da profissão de seus pais. Suas experiências não precisam ser as mais tristes por toda a vida. Com a minha história e os seus sonhos, eu quero que você deseje esse esforço para enxergar um monte de vidas possíveis, porque a minha vida mudou. Eu gostaria que esse livro não só te mostre as realidades cruéis que eu e você podemos viver, mas também uma promessa de futuro. Todos nós podemos sofrer com nossa realidade, vendo do lado de fora a felicidade dos outros, mas um dia temos que pular o muro e entrar no jogo, entrar para o jogo. Podemos jogar feito gente grande para aumentarmos nosso cantinho dos sonhos e então experimentarmos. A escola, a família e a vida são sempre desinteressantes para quem para de sonhar. Por isso, eu vou te mostrar a minha vida e abrir a minha história para você. Os heróis, eles percorrem o mundo matando dragões, defendendo causas, encontrando seus amores no universo, mas eles só nos divertem. Eu quero te inspirar a inventar o seu melhor futuro e acreditar lutando. E lutar acreditando. Você pode não conseguir tudo, mas aquilo que conseguir será emocionante. Muito prazer, eu sou Felipe Mafra. Eu quero ler agora uma das últimas páginas do livro para você. Não foi fácil para mim superar aqueles anos de escuridão familiar. Ele não poupa nada. No mérito do texto, ele não poupa nada. Ele conta em detalhes os eventos, os acontecimentos, né? As coisas que ele via acontecendo, como aquilo afetava ele, o que ele fazia para tentar se proteger daquilo. É muito interessante. É um insight para os pais. Não deixa de ser um insight. É um laboratório psíquico para os pais. É muita coisa, é muita informação que vai cair na sua cabeça como pai e mãe e que você vai ter uma noção mais empírica, mais prática do que pode acontecer com o filho seu com determinadas decisões e com determinadas escolhas, tanto para bem quanto para mal. Porque às vezes a gente percebe e acha que aquilo ficou só naquele momento, aquilo machucou só naquele momento, aquilo feriu só naquele momento, mas são marcas que a pessoa leva muito tempo para resolver aquilo na vida dela. E aquilo bloqueia muitas outras coisas. Ele teve que arrombar muitas paredes para poder continuar, porque ele era bloqueado em muitas coisas, né? Não foi fácil para mim superar aqueles anos de escuridão familiar. Em alguns momentos eu cheguei a pensar que a minha vida, como a do meu pai, também não ia dar certo. Mas veja só, eu superei e segui. E o meu pai também conseguiu. A outra realidade que certamente você viverá será colocado de frente para um prazer fácil, que pode criar um atalho para você. Nesse caso eu estou falando de vício, de drogas, de álcool. Existe, cedo ou tarde você estará no ringue da vida e terá que lutar e derrotar aquilo que tenta te seduzir para o mal. Foi o que aconteceu comigo. Ainda que eu tivesse superado todas as dificuldades e injustiças da minha infância e adolescência, se naquela noite da balada eu tivesse feito a escolha errada, aí ele conta, né, como ele foi assediado nas baladas e tal, com drogas, certamente eu teria ficado pelo meio do caminho. Assim será na sua jornada de vida e você terá que fazer a escolha certa. Muitos dos sonhos que eu já consegui realizar e foram concretizados com muito esforço e trabalho, mas de nada teria adiantado ter inteligência, ser esperto e com sorte se eu tivesse decidido viver o prazer fácil do álcool e das drogas. Eu vi isso acontecendo com meu pai. E por último, em algum momento da sua vida, você terá que perdoar uma ou mais pessoas que te decepcionaram. E a pior decepção é aquela provocada pelo pai ou pela mãe. Eu descobri que uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande por uma pessoa. Dependendo do tamanho da decepção, a pessoa vai se encolher diante dos seus olhos. Não terá mais o mesmo tamanho. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ter o vínculo que for. A decepção é medida pelas atitudes e reações das pessoas conosco. Às vezes, uma simples palavra pode acabar. Meu caso de decepção com meu pai foi me desanimando e tirando a minha esperança de viver uma vida de amor e respeito com ele. Quando isso continuou, achei que era melhor parar com tudo. Demorou muito para eu descobrir que quando isso acontece com as pessoas que você ama, então é somente uma pausa na história. Em algum momento você terá um encontro com aquela decepção e terá que resolver se perdoa ou se vira as costas e segue na saudade e no remorso. Eu aprendi que não deveria assumir o papel de vítima das fraquezas e das incompreensões do meu pai. Só que para isso,
eu precisava de tempo e principalmente de coragem para admitir que eu o amava. O que acontece é que a maioria das pessoas não quer perdoar. Não quer destravar o próximo capítulo. Então, suas vidas não vão experimentar o que existe além dos portões do perdão. Então, glória a Deus, nós vivemos hoje os melhores anos da nossa vida. Ele é uma referência para mim, tenho sido, ele diz, uma referência para ele, e que Deus nos preserve dessa forma, e que a nossa história, ele pelo lado bom das decisões, e eu, as pessoas aprendendo com os meus erros, que eu acho que é uma forma de aprender também. Né? A gente tem que ter humildade para isso, para dizer para as pessoas, olhe para mim, agora aprenda com os meus erros. Né? Então, em algumas coisas eu não posso dizer como Paulo, né? Sede meus imitadores como pai, como eu fui pai, mas eu posso olhar para vocês e dizer, aprenda com os meus erros. Deus ter me feito sobreviver a tudo isso é uma forma de escrever para você, é uma forma de passar um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp para você, dizendo, olha, eu escrevi na vida desse homem uma carta para você, uma carta de amor, uma carta inteligente, de que eu sou Deus, eu sou estratégico, eu sei resolver os problemas, eu sei consertar histórias, né? A sua parte é pegar a chave do perdão, abrir essa porta, entra de novo na história, porque eu vou consertar a história, mas através do seu perdão, no nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Para a glória de Jesus. Pai, nessa noite tua palavra já é abençoada e eu quero meditar agora numa devocional com os teus filhos, que é o objetivo, Senhor, desse culto. Cultuar é homenagear ao Senhor, é cada um, Senhor, reunir o que tem para te dar e oferecer isso em homenagem a tudo que o Senhor é em nossas vidas. Então receba isso, Senhor, e agora fale conosco no nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou ler um texto com vocês. Querido, eu queria revisar um pouco a história da igreja cristã, dessa igreja que você está aqui agora, nessa noite, que você está aí acompanhando o culto, da igreja de Jesus, que foi um dos momentos mais lindos da história da humanidade. Foi o momento, os eventos mais importantes da história da humanidade, foi quando Jesus enviou o Espírito Santo e nasceu a sua igreja. Os milagres de Deus, eles explodiam sobre a face da terra de tal forma que em algum momento da história da igreja, os escritos dizem que, e a palavra de Deus diz que a terra não era digna daqueles que estavam sobre ela naquele momento. Pessoas incríveis, com passados estranhos, com uma vida estranha, com grilhões, com correntes, com impossibilidades, com falta de condições, de recursos, que eram transformadas pelo poder do Evangelho. Paulo sendo derrubado do cavalo, transformado, seus olhos abertos, um homem que respirava ódio pela igreja, e aí um pescador como Pedro e outras pessoas, mulheres, jovens, viúvas, idosos, iam se convertendo a centenas, aos milhares. Roma não entendia isso, aquilo explodia na terra, explodia, e o bem começou a ser espalhado, o amor, a inclusão, a igreja, a comunidade, a fé, o crescimento espiritual, foi um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Eu e você, a gente vive a continuidade disso. E é muito interessante como pessoas que viviam no anonimato, como essas pessoas que iam tendo encontros com Cristo, o Evangelho explodindo na vida deles, e eles começavam a atuar imediatamente. Aquele que roubava não roubava mais. E aqueles homens começavam a pregar com intrepidez, milhares de almas se convertendo, gente sendo batizada. Eu estava brincando acho que foi com o pastor Eduardo, sobre a história de Filipe. A gente conversando pelo WhatsApp, eu brincando com ele, porque a gente está saindo da PIB de São Paulo, o ano que vem, em julho, a gente está construindo uma igreja em Boituva, vamos começar um ministério nosso, mais ligado, de qualquer forma, com a cobertura da Convenção Batista. E a gente está indo para a estrada de novo com a van, mudamos o projeto e tudo, e o Eduardo, eu falei, Eduardo, não aguento mais isso aqui não aguento mais ficar só aqui dentro não. Aí Eduardo falou, não tem jeito não, é o sangue e tudo mais. Eu falei, eu sou igual o Felipe. Filipe estava lá ajudando os apóstolos, servindo as viúvas, né? Ali a comunidade, as pessoas entregando seus bens aos pés dos apóstolos, eles dividindo aquilo com os mais necessitados, aquele momento bonito da igreja, né?
Aí Filipe começa a ver aquela brigaiada, as viúvas gregas brigando com as viúvas judias, que uma recebia mais que a outra e não sei o que. Acho que Filipe olhou para aquilo e falou, isso aqui não é para mim não. Vou perder meu tempo com isso não. Jesus explodiu no coração dele, o Espírito Santo acendendo a fogueira no coração dele. Ele disse, eu não aguento ficar aqui não. Daí a pouco você vê Filipe correndo com a carruagem com o eunuco lá, pregando o evangelho. Daí ele desistiu daquilo. Então eram homens que eles começavam a atuar. Imediatamente as pessoas começavam a se doar para a obra de Jesus, para a igreja, a construção da igreja. E aí você começa a ler e ver e descobrir histórias incríveis. A história de Paulo, que história incrível, de Barnabé, de Silas, da conversão de pessoas, de Madalena, de Maria. Que histórias incríveis. História de João. Jogaram o coitado numa ilha. E aí o Apocalipse chega até a gente. As maiores experiências que alguém já possa ter tido na vida foi numa ilha isolado, como aquele homem. Histórias incríveis de pessoas ganhando cidades, ganhando povos inteiros, ganhando nações para Jesus. Aí vem um homem como o apóstolo Paulo e abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 igrejas, evangeliza a Ásia toda, a Europa. Os canhões do céu sobre aqueles homens. A história era contada por eles. Todos que se convertiam, todos se convertiam. Eram pessoas atuantes, eram pessoas que realizavam. E seus nomes eram conhecidos até nas cortes. Os imperadores ficavam loucos. Quem são esses? Quem são esses? Diz que o imperador, quando via os crentes sendo jogados na arena, que eles corriam em direção aos leões, eles perguntavam, o que é isso? O que é isso? De onde vem isso? Que tipo de gente é essa? Eles estão possuídos pelo quê? Em nome de que eles são desse jeito? Então era gente que tinha muitos eventos na sua história de vida. Muitos eventos. Se você chamasse qualquer um daqueles crentes, qualquer um daqueles cristãos, aqui na frente entregasse o microfone, ele ia contar um monte de testemunho para vocês, um monte de milagres. Qualquer um daqueles crentes. Porque os holofotes dos céus estavam sobre aqueles homens e mulheres. Deus acendeu as luzes do céu sobre eles na terra. Mas eu quero falar nessa noite, e Deus me autorizou a falar nessa noite para aquelas pessoas que têm um encontro com Cristo. E o tempo passa. Você não é usado. E você não é usado. E as coisas não acontecem através da sua vida nesse tempo. E você vê pessoas tendo encontro com Jesus e fazendo histórias. Histórias incríveis. E você fica fascinada com testemunhos. Mas aí as luzes não estão sobre você. As luzes estão sobre essas pessoas. E você vê a pastora cantando, pregando, outro fazendo isso. Você levanta com a sua Bíbliazinha e você volta para sua casa. E os canhões do céu não te encontram, né? Parece que você não tem história para contar. Aquilo não explodiu na sua vida como explodiu na vida das pessoas. E às vezes você sente, quanta gente chega para mim e diz, pastor, eu não me sinto útil. Eu não me sinto um cidadão, parece que eu sou um cidadão de uma outra classe no evangelho. Parece que eu passo batido para Deus assim nas coisas. Eu tenho que me esforçar muito para mim conseguir ser percebido em algum momento, sei lá, ou do culto, ou da igreja, ou do evangelho. A minha vida parece que é uma mesmice no cristianismo. Livro de João 18:38. Depois disso, depois de quê? Depois de toda essa festa, depois de todos esses eventos, depois de toda a coragem desses homens, depois de todos que tiveram suas vidas transformadas, dos milagres, depois de terem assistido tudo, os cegos vendo, os leprosos sendo limpos, paralíticos andando, depois de tudo isso,
as luzes se apagaram. Tchá, as luzes do céu se apagaram. Sobre todos. Acabou. Não tinha Pedro, não tinha João, não tinha Paulo, não tinha Lucas, não tinha Mateus, não tinha Tiago. Não tinha nenhum deles. Nenhum. Parece que as luzes do céu se apagaram. Eles fugiram, eles foram embora, eles deram no pé. Cada um foi salvar a sua vida. Viver essa intensidade no momento certo. Mas chegou um momento que não era mais o momento deles. Não era mais o momento deles. Os canhões do céu acendem sobre duas pessoas. Só duas pessoas. Que passaram todos aqueles anos em que a atenção estava sobre os discípulos. A atenção estava sobre essas pessoas. As conversões incríveis. Os testemunhos incríveis. Estava sobre a sunamita, estava sobre a cananeia, estava sobre a mulher do fluxo de sangue, estava sobre Gadária, estava sobre os discípulos, o mar da Galileia. Apagou tudo. Os canhões dos céus acendem. No meio da história. Depois disso, José de Arimateia, nunca ninguém ouviu falar. Nunca ninguém ouviu falar. O mundo pegando fogo, o evangelho explodindo, coisas incríveis acontecendo na terra, mas ninguém sabia. Que era discípulo, repete comigo, discípulo de Jesus, fala de Jesus. Não era discípulo de Sócrates, discípulo de Jesus. Mas oculto, em escondido, escondidinho, por medo. Ele tinha problema. O texto diz, por medo dos judeus. Passou a história todinha escondido. Passou a história sem viver um evento. Não viveu nenhum daqueles eventos. Os céus não jogou suas luzes sobre ele em nenhum daqueles momentos. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aí vem o segundo inútil. Na configuração do que estava acontecendo naquele momento da igreja, era um inútil, dois inúteis. Passar a vida inteira sem fazer nada? Espera aí. Vocês vão ver uma coisa incrível. E também, aí os dois se juntaram. Os dois. E as luzes do céu sobre eles. Apagou tudo. Aqui não tem mais história de Pedro, de discípulo, aqueles chamados maravilhosos. Não tem. Os holofotes dos céus agora estavam sobre somente duas pessoas. Deles dependia o cumprimento das escrituras. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele seria sepultado, tinha que ter um sepulcro. E ao terceiro dia ressuscitaria, para que eu e você vivêssemos hoje o que nós vivemos com a ressurreição de Cristo, a esperança da eternidade. Nós fomos ressuscitados com Ele. A nossa morte, que deveria ficar lá na terra, lá no Hades, veio em forma de vida com a ressurreição dele. Pode ter certeza que lá no barco que te espera, e eu costumo sempre dizer isso, tomara que você vá antes de mim, porque eu quero viver muito até 100 anos de idade. Minha mulher é nova, eu quero viver muito. Mas o dia que você for, entre no barco. Pode entrar no barco. E o remador vai te levar ao encontro do Todo-Poderoso. Sua alma e seu espírito foram salvos, foram ressurretos com Ele. Você vai avistar do outro lado da margem o Senhor dos Senhores, dizendo para o remador: traz para cá, traz para cá. Essa alma é minha, esse espírito é meu. E você vai atravessar esse rio em segurança, não precisa ter medo. Você vai atravessar em segurança. Você não precisa nem saber quem está remando ali para te levar para o outro lado. Porque você precisa saber quem está te esperando do outro lado. Amém? O barco do sangue da cruz. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, que aliás, ele é muito injustiçado. A gente, quando quer falar alguma coisa das pessoas, que as pessoas não acreditam em nada, que as pessoas são naturais, a gente fala, você é igual Nicodemos. Aquele Nicodemos
que Jesus falou com ele: você é muito analista, você é muito científico, você é muito seminarista, Nicodemos. Você fica analisando as coisas. Que Nicodemos falou com ele: bem sabemos que tu és mestre. Ou seja, eles já estavam pesquisando e analisando a vida de Jesus há muito tempo. Jesus estava dizendo para ele: eu não fui feito para ser analisado, pesquisado, estudado. Não fui feito para isso, meu filho. Você está enganado. Você tem que estudar, é os profetas, são os filósofos, são os pensadores desse mundo. Eu não fui feito para ser estudado, analisado. As pessoas querem entender Jesus, quer analisar Jesus, quer explicar Jesus. Ele falou: você só vai me entender quando você nascer de novo. Eu fui feito para ser experimentado, é diferente. É esse Nicodemos. O que ele era? Discípulo de Jesus. Ele estava lá nesse momento junto com José de Arimateia. Os dois apagados. Os dois apagados. Passaram a vida vendo os holofotes dos céus sobre cada um dos discípulos. Cada uma daquelas pessoas. Que histórias maravilhosas. E eles ali. Agora, olha que coisa interessante. O que esses dois homens fizeram na vida até isso, até esse momento? Qual foi o comportamento desses homens até esse momento? Olha como isso não foi uma coincidência, não foi um mero acaso, né? Estava acontecendo, de repente Jesus foi crucificado, os discípulos deram no pé, ninguém ficou para continuar a história, e os dois sem noção ali encontraram com o outro. Pois é, tudo bem, Nicodemo, como é que você vai? Está fazendo o quê? Nada. Olharam assim: rapaz, vamos ajudar Jesus, vamos fazer uma coisa legal, vamos arrumar um lugarzinho para ele. Não foi uma história de coincidência, não. Chegou José de Arimateia, está lá em Marcos 15:43. Chegou José de Arimateia. Aí Marcos, ele é mais detalhista, ele diz: senador honrado. Senador honrado. Enquanto os holofotes não vieram para eles, eles não estavam lá bebendo cachaça, entregando a vida na prostituição, na infidelidade, na desobediência, na rebeldia, na insensatez, só reclamando da vida, porque não é usado, porque Deus não olha para eles, porque se sente pequeno, porque não tem utilidade, porque ninguém nota, ninguém percebe. Não, esses dois homens, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Ou seja, quem espera o reino de Deus é gente de fé, irmãos, perseverante de fé. Eu espero o reino de Deus na minha vida, porque se isso não acontecer, não terá valido a pena essa vida. Uma vida tão curta, como o orvalho que vai embora logo. Quando você vê, já era. Meu Deus. Eu daqui uns 2 anos não quero nem espelho mais dentro de casa. Vamos lá tirar tudo. Deixa só para minha mulher que é bonita. Não quero nem ficar me olhando no espelho mais. A vida de todo mundo, você também vai acontecer com você também. Vai acontecer com você também. Não fique triste não, é assim mesmo com todo mundo. Eu fico vendo, eu morro de dó, de pena. Eu fico vendo essas modelos lindíssimas, atrizes lindíssimas. Quando vai chegando mesmo, cai a ficha, que já está, né? E a pessoa fica desesperadamente tentando arrumar um jeito de, né? Aí começa, depois da vida, começa a dizer: o que é belo mesmo é o equilíbrio. O que é belo mesmo é você poder acordar de manhã e dizer: ai, que ar puro legal. Que nada, isso é conversa fiada. O que acontece é que foi mesmo, é vaidade, foi, acabou, você viveu aquele momento, glória a Deus, Deus te deu aquele momento para viver, viva esse momento. Homem de fé. Enquanto isso, eles não estavam entregues ao pecado, desistiram da fé, desacostumaram da igreja, perderam. Não, José de Arimateia, senador honrado, um político de honra, que Pilatos conhecia, que o Senado conhecia, e se Pilatos fosse um político corrupto, vendendo a sua alma, ele não teria conseguido o corpo de Jesus. Eles conheciam ele. Sabia que ele era honesto, era um senador honrado. Também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Isso mostra que esses dois homens estavam sendo guardados durante todo o tempo por Deus para o momento certo. Para o momento certo. Por pouco tempo os holofotes estiveram sobre a vida deles. Mas foi o tempo suficiente para você só conseguir ler na história essas duas almas.
Esses duas alminhas, sozinhos. Um olha para o outro. Zé, chegou nossa hora. E aí agora? Bom, é o seguinte, eu tenho influência lá na corte. Então, Nicodemos, eu vou lá resolver essa parte. Eu vou desenrolar tudo isso, tá bom? Eu vou ceder o meu sepulcro. Não podia ser enterrado, tinha que ser num sepulcro, sepultado. E o Nicodemos falou, então Zé, eu tenho grana, eu vou comprar as coisas, especiarias que precisa para a gente então fazer o que a gente tem que fazer e a gente sepultar Jesus. E assim cumprir a história. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Vocês não têm ideia de quanto custava isso. Depois vocês veem esse detalhe e pesquisam lá. Era muita grana. Então eles cuidaram de uma parte muito importante do cumprimento da escolha. Não adiantava, nesse ponto agora, não adiantava nada dos milagres. O cego de Jericó não estava ali. A mulher do fluxo de sangue não estava ali. Os leprosos não estavam ali. Os gadarenos não estavam ali. A mulher cananeia não estava ali. Pedro não estava. Não estava. Mateus não estava. Tiago não estava. Judas não estava. Tinha ninguém ali. Só os dois. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você está sendo guardado ou guardada durante todo esse tempo por Deus para o momento certo da história do Evangelho na vida da sua família, do seu filho, da sua casa, do seu trabalho. O que eu vim dizer para você essa noite é que você não perca a esperança, que você não fique pálido a ponto de você desistir da fé, de desonrar a história da sua conversão, de se entregar ao pecado, de perder a sua autoridade espiritual, porque ela precisará ser usada no momento certo. Deus está guardando a sua vida para a história no momento certo. As luzes do céu, do Espírito Santo, estarão sobre você, e naquele momento, só você poderá ser usado com teu pai, com tua mãe, com teu filho, no teu trabalho, onde você está, ou na sua comunidade. Pode crer nisso. Pode acreditar nisso, irmão. Porque se quando já pensou se a hora que os holofotes do céu acende sobre a luz de José de Arimateia, onde que ele estava? Tomando cachaça. Lá no bar, bêbado. E aí? E aí um anjo fala com o outro, não, vai atrás de Nicodemos, que essa aí já era. Pá! Abriu em cima de Nicodemos, tá lá com uma prostituta. Nicodemos, um prostíbulo. E aí? Homens que já tivessem perdido a sua esperança? Não. Senador honrado, pessoas que aguardavam o reino de Deus, para a glória de Deus, que perseveraram, foram guardados pelo Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está sendo esquecido, não, você está sendo guardado. Você está sendo guardada pelo Espírito Santo. Guardado. Por isso que quando você acordar, sabe, eu não quero falar aqui como suspeito disso, não, isso é verdade, está dentro dessa mensagem que o Espírito Santo me deu. Quando você acordar logo pela manhã e você for tentado, eu não vou, eu não faço diferença nenhuma na igreja, eu não vou nisso, eu não vou naquilo, eu não vou participar daquilo outro, ninguém nem me percebe. Cuidado, isso é uma armadilha do inferno, porque vai chegar a hora que as luzes se acenderão sobre você e Deus não pode te encontrar sem fé. Deus não pode te encontrar no lugar errado. Ele tem que te encontrar esperando o reino dele, cheio de fé, de esperança. É naquele momento que Deus vai te dar a autoridade que você precisa, que Deus vai despertar o filho ou o marido, e que as escamas vão cair. Ele vai conseguir enxergar o testemunho da sua vida e dizer, como eu não percebi isso a vida inteira, deixa eu ir com você hoje na igreja. E aí ele viu que você não desistiu, você é uma pessoa de fé. É o momento que seu filho está voltando. É o momento que ele precisa de você. É o momento que você vai ser referência agora para os seus netos. Você está sendo guardado por Deus, guardada por Deus. Celebre isso na sua vida. Dê glória a Deus. Se sinta a pessoa, sabe, viva nessa expectativa. Senhor, quando será, Pai? Quando será?
Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar cheio de fé e de esperança. Porque quando as luzes se apagarem sobre o pastor Marvo, sobre a pastora, o pastor, o apóstolo, quando as luzes se apagarem sobre os músicos, eles não estarão lá no momento que o Senhor vai precisar para falar com a minha família, para falar com aquela pessoa, para realizar aquilo ou aquilo outro, ou mesmo na minha igreja. Não, Senhor, as luzes estarão sobre mim. Eu quero ser testemunha, eu quero cumprir a minha parte na história do evangelho, na história da igreja. Fique em pé em nome de Jesus. Você que está em casa, põe a mão no seu coração. Vamos ficar todos em pé aqui. Põe a mão no seu coração. Essa noite você vai renovar as suas esperanças do reino de Deus na sua vida. Essa noite você vai enxergar o lugar na fileira que você está do exército. No exército do Senhor. No exército do céu. Essa noite, se você não entendeu bem isso e perdeu a esperança, fraquejou, caiu, você se esfriou, você desistiu, essa noite você vai pegar de volta o que é teu, o sangue de Cristo, a graça que te limpou e te lavou. Espere o teu momento na história, espere o teu momento, espere o momento que o céu reservou só para você. José de Arimateia, Marias de Arimateias, Nicodemos e Nicodemas, chegarão a tua hora, chegará a tua hora. Cadê o pessoal do louvor aqui? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Pastora, você se lembra daquela canção, quem mandou largar as redes, volte para o mar alto? Vamos cantar? Você que está em casa, quando estivermos cantando, a pastora estiver cantando, você vai fazer uma revisão aí da tua vida. Senhor, então eu vou esperar o meu momento. Agora me enche de fé, me toca de forma especial, como o Senhor tocou pessoas específicas na multidão. Você está agora na multidão espiritual, do reino espiritual. Pede um toque de Jesus, do Espírito Santo. Cante, celebre o Senhor. E nós vamos encerrar depois com oração. Vamos cantar, pastora. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou, volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu quero orar pelo José, pelo Nicodemos de hoje, por essa pessoa, Senhor, que precisa ser despertado para a importância que ela ou ele tem na história do Evangelho e da tua igreja. Ó Deus, essa noite eu oro por aquele e aquela que está em casa agora, que através da internet, que aqui agora no banco, Senhor, está dizendo: Jesus, chegará mesmo o meu tempo, Senhor. Haverá um tempo que teu Espírito Santo me tomará para uma missão específica que só eu posso realizar para ti, Senhor. Ó Deus, eu oro nessa noite para que venha, Senhor, ó Deus, a inspiração do teu Espírito Santo, que a luz do Senhor seja jogada sobre a mente. Renova agora a mente e o coração dessa pessoa, desse homem e dessa mulher, aqui ou através da internet, quem está acessando o culto agora, em nome de Jesus, Pai.
Toca, Senhor, de uma forma especial, movendo o teu Espírito, Senhor, para o entendimento no mundo espiritual da importância, Senhor, da história que essa pessoa tem. Ainda, Senhor, que caminhando nos cantos, Senhor, no anonimato, Senhor, na última cadeira da igreja, Senhor, nos cantinhos, silenciosamente, na sombra dos eventos, Pai. Ó Deus, que caia agora as escamas do entendimento, para que ela possa ver com a luz do Senhor o tempo em que o Senhor a usará de forma poderosa, Senhor, no evento do céu, não do homem, Pai. Sustenta, eu peço nessa noite, sustenta esse homem, essa mulher, Pai. Sustenta na tua fé. Ó Deus, que ela possa ter força espiritual, fé o suficiente, Pai, entendimento, prudência, Senhor, para ser uma pessoa honrada, para não perder a esperança da glória e do reino do Senhor, até que o Senhor possa, Senhor, cumprir a tua promessa, Senhor, na vida dela ou na vida dele, usando-a de forma poderosa, Senhor. E nesse momento isso ficará registrado no reino espiritual, porque pode muitos da igreja não terem conhecido Nicodemos nem José de Arimateia, pode nos eventos eles não terem participado, mas o inferno conhece e sabe que eles foram usados de forma poderosa e que a tua igreja prosseguiu, Pai, porque esses homens estiveram firmes, de pé na hora certa, Pai. Segura nossas mãos, Senhor. Segura a mão dessa mulher, segura a mão desse homem, desse rapaz tão assediado, dessa moça tão assediada pelo mundo, Pai, desse homem, dessa pessoa tão assediada pelo pecado. Ó Deus, traz a eles o peso da responsabilidade de estar escrevendo a história da igreja. Ela só vai terminar quando o Senhor voltar para casar com ela. Só nas núpcias, Senhor, é que a história não será mais escrita por mim nem por ninguém, Pai. Aí o Cordeiro já terá, Senhor, ó Deus, com teu sangue, ó Deus, consumado toda essa história no casamento com a igreja, Pai. Que o sangue da salvação e da graça, que o poder do Espírito Santo caia sobre os teus filhos e filhas, para que eles entendam que ninguém é insignificante ou dispensável na história da igreja. O Senhor reuniu esse povo aqui, Senhor, e as pessoas que estão de alguma forma ligadas a essa comunidade, para que cada um tenha o seu momento na história da tua igreja e daquilo, Senhor, do propósito do coração do Senhor através dessa igreja. E que se alguém, Senhor, estiver fora, Pai, de que se alguém desistir, quando as luzes do céu se acenderem, Pai, será um mau testemunho, Senhor. Então será afetado o destino de muita gente, Pai. O destino de muita gente, Senhor. Que momento maravilhoso que foi dado a José de Arimateia e Nicodemos. Durou tão pouco tempo, mas foi tão importante, Pai. Eu posso imaginar que tipo de conversa o Senhor teve com Nicodemos, ou o Senhor continua tendo aí no céu com Nicodemos e José de Arimateia. Que tipo de diálogo, Pai? Porque eles cumpriram a sua parte. No momento difícil da igreja, Pai, em que todos deram no pé para proteger sua pele, Senhor, talvez chegará o momento em que muitos vão se esconder na família dos teus filhos, mas esse que está aqui, esse que está aí, Senhor, através da internet, estará ali firme para ser usado, no nome poderoso de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, que assim o Senhor guarde a palavra dele no fundo do seu coração, e que você entenda e durma e acorde com essa palavra viva no seu coração. Eu tenho que manter a minha fé, porque vai chegar um momento em que as luzes da igreja talvez não estarão aqui, em que o cantor não estará aqui, o pregador não estará, mas o céu vai jogar luz sobre a minha vida, e eu vou cumprir a minha parte no Evangelho, para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu amado. Na saída ali, nós temos a exposição dos livros. Eu tenho o maior prazer de dedicar para você tanto o livro do meu testemunho quanto o do meu filho. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Não é hora de parar.